A hora da renúncia de Toffoli chegou. Ou vai ser impeachment? Toffoli já está sem saída e as últimas ações do ministro do Supremo Tribunal Federal evidenciam ainda mais os últimos momentos de Dias Toffoli enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, caso ele ainda insista em tomar decisões que afrontem a ética, a moral, a família e os bons costumes dessa nação. Além do mais, impedir também buscas e apreensões no gabinete de um investigado, por assim dizer, nada muito cordial. Foi a última decisão de Dias Toffoli e que nós vamos entender agora as denúncias e as ações do ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT. O ministro do STF proibiu o governo federal de derrubar decisões de estados e municípios sobre o isolamento. Alexandre de Moraes decidiu proibir o governo federal de agir no combate ao coronavírus, de tomar decisões acima do que nós consideramos estarem abaixo do executivo. O STF trabalhou de forma forte e unificada para impedir que o executivo governasse durante a pandemia. As decisões do STF impediram que Bolsonaro derrubasse decisões abusivas de prefeitos e governadores. E o que é que Dias Toffoli, diante da presidência do Supremo, fez? Nada, só garantiu que esta decisão absurda continuasse a valer. Mas mais ainda, Toffoli manteve suspensas as operações policiais nas favelas. O AGU pediu ao STF para reavaliar a decisão do ministro Edson Fachin, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou o pedido e conseguiu continuar com a decisão de Edson Fachin, suspendendo operações da polícia em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de coronavírus. Isso foi anunciado em 5 de junho e a medida restringiu as ações dos agentes em casos absolutamente excepcionais somente e devidamente justificados, ou seja, a polícia e a segurança não pode agir nas favelas do Rio, não pode proteger o povo, e isso nós já estamos vendo repercutir em violência, em morte, em casos de atrocidades que estão acontecendo lá dentro e a população pedindo socorro, mas alguma mídia deu voz a eles? Não, claro que não, não é desejo da esquerdalha. Essas 3 coisinhas que eu já falei pra vocês já era o suficiente para o impeachment de Dias Toffoli, mas nada aconteceu. Ontem, Dias Toffoli suspendeu uma operação da Polícia Federal contra José Serra. Edson Fachin impedindo a PM do Rio de Janeiro de subir os morros atrás dos criminosos. Alexandre de Moraes prendendo conservadores inocentes. E o STF impedindo o presidente Bolsonaro de governar. É esse Supremo que ninguém tem tido coragem de enfrentar. E você vai enfrentar sim essas decisões, compartilhando este vídeo, levando este vídeo a todo o Brasil, porque todo o Brasil precisa saber. O Brasil precisa saber quem é Dias Toffoli, quem é o Supremo Tribunal Federal e as medidas que eles têm tomado contra a nossa nação e que nós temos sim o direito de lutar pelos nossos direitos e pela nossa democracia. Mas vamos falar de Dias Toffoli? Vamos falar sobre a renúncia de Dias Toffoli ou o seu impeachment? Então vamos lá. A Isto É, em sua manchete, trouxe: Toffoli ganha R$100 mil de mesada de site. A edição da revista Cruzoé, de 2018, de julho de 2018, exatamente um ano, afirmava que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal recebeu mesada ou recebe mesada de R$100 mil de sua mulher, a advogada Roberta Maria Rangel. Os repasses, segundo a reportagem, saem de uma conta de Roberta no Banco Itaú com destino a outra mantida em nome do casal no Banco Mercantil do Brasil. Os repasses, de acordo com a publicação, foram realizados ao menos desde 2015 e somam R$4,5 milhões. Dos R$100 mil mensais depositados pela mulher de Toffoli,
Diz a revista, metade, 50 mil, é transferida para a ex-mulher do ministro Mônica Ortega e o restante é utilizado para custear suas despesas pessoais. Ainda, segundo a reportagem, a conta é operada por um funcionário do gabinete de Toffoli. A revista Cruzoé revelou que em 2015 a área técnica do mercantil encontrou indícios de lavagem de dinheiro nas transações efetuadas na conta do ministro. E aí o que aconteceu? Depois de tudo isso, a Alexandre de Moraes mandou que a revista Cruzoé fosse censurada e esta matéria fosse retirada de pauta. A OAS também, além da mesada de 100 mil, a OAS também delatou Dias Toffoli. E pior, surgiram novas suspeitas sobre o ministro. O empreiteiro Marcelo Odebrecht entregou à Polícia Federal um documento em que explicava a identidade de alguns codinomes citados em seus e-mails apreendidos em seu computador. No material enviado à Lava Jato, em Curitiba, ele disse que amigo do meu pai referia-se ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal. O codinome foi citado em um e-mail de 2007, enviado por Marcelo aos executivos Adriano Maia e Irineu Meirelles. À época, Toffoli era advogado-geral da União no governo Lula. Refere-se a tratativas de Adriano Maia tinha com o AGU sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. Amigo do meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli. A natureza e o conteúdo dessas tratativas ele disse na época desconhecer, mas agora caiu como bomba, mostrando que se tratava de propina, segundo Marcelo Odebrecht. E em 2016, quer voltar lá atrás? Tem denúncia também. O ex-presidente da OAS delatou o ministro do STF, Dias Toffoli, também. Era um encontro de trabalho como muitos que acontecem em Brasília. Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e o empreiteiro José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, então presidente da construtora OAS, já se conheciam, mas não eram amigos nem tinham intimidade. No meio da conversa, o ministro falou sobre um tema que lhe causara dor de cabeça. Sua casa, localizada num bairro nobre de Brasília, apresentava infiltrações e problemas na estrutura de alvenaria. De temperamento afável e voluntarioso, o empreiteiro não hesitou. Dias depois, mandou uma equipe de engenheiros da OAS até a residência de Toffoli para fazer uma vistoria. Os técnicos constataram as avarias, relataram a Léo Pinheiro que haviam falhas na impermeabilização da cobertura e sugeriram a solução. É um serviço complicado e, em geral, de custo salgado. O empreiteiro indicou uma empresa especializada para executar o trabalho. Terminada a obra, os engenheiros da OAS fizeram uma nova vistoria para se certificarem de que tudo estava de acordo. Estava. O ministro não teria mais problemas com as infiltrações, mas só com as infiltrações. E aí é a hora que, em proposta de colaboração com a Justiça, Léo Pinheiro fala de suas relações com o magistrado e de uma obra em sua mansão de revista. Mais uma que explodiu em confirmação esta semana contra o ministro Dias Toffoli. E o STF, que censurou a reportagem em que Marcelo Odebrecht cita Dias Toffoli, presidente da corte, como o amigo do meu pai. Dias Toffoli aparecendo em muitas coisas. E Marcelo Odebrecht delatando a Polícia Federal. Toffoli é o amigo do meu pai? Não parou, porque ele diz que a Odebrecht fez pagamentos a Toffoli. O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse à Procuradoria-Geral da República que seu grupo empresarial mantinha um acerto ilícito com o então advogado-geral da União, Dias Toffoli, e que fazia pagamentos a ele no decorrer do segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2009. As afirmações foram feitas nos dias 6 e 7 de maio, em depoimento autorizado pelo relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, nos autos da PET 8319, que correm em sigilo. Esses autos contêm um HD de um computador de Marcelo Odebrecht, apreendido pela Polícia Federal em 2015. A reportagem principal descreve o empresário, hoje o delator, prestou essas informações após ser confrontado pelos procuradores com uma série de e-mails encontrados no computador dele. Disse que um diretor da Odebrecht e um advogado ligado ao PT eram os responsáveis diretos pelo acerto e pelos pagamentos.
não soube especificar valores nem detalhar aspectos operacionais do acerto narrado. Mas o fato é que Marcelo Odebrecht, ao ser confrontado, decidiu abrir a boca e contar tudo sobre Dias Toffoli. E, claro, Dias Toffoli, para encerrar esta matéria, suspendendo a ação de busca no gabinete de José Serra, a pedido de Davi Alcolumbre, Toffoli decidiu sair do seu repouso porque havia sofrido uma queda, teria ido para o hospital, recebeu alta, já estava em casa, mas decidiu correr logo que soube que a Polícia Federal estava na porta do gabinete de José Serra e, claro, foi lá dar uma ajudinha para impedir que a Polícia Federal fizesse as buscas e trouxe a sua justificativa enquanto ministro. E agora, a renúncia de Toffoli vai acontecer ou vai ser preciso o impeachment do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal? É hora do povo reagir, é hora do povo cobrar, é hora do povo brasileiro enfrentar, sim, esse poder ditatorial que infelizmente está imperando na nossa nação, porque nós temos presidente eleito. Nós temos presidente eleito pelo povo e são as decisões dele que devem gerir e governar a nossa nação. Toffoli, diante de todas essas denúncias e acusações vindas de muito antes de você chegar aí à presidência do Supremo, deveria ser motivo de sobra para você renunciar, porque o Brasil acordou e nós não vamos fugir à luta. Impeachment de Dias Toffoli, caso ele insista em permanecer no Supremo Tribunal Federal. Nós contamos com você para levar essa informação a todo o Brasil. Então vem com a gente, porque o Brasil, acima de tudo, está com você na luta pela democracia e por um Brasil mais justo e livre da corrupção. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.